Oi, gente, eu sou o Vinícius Camargo e a partir das polêmicas que teve em relação ao pagamento de dividendos extraordinários nesse último quadrimestre do resultado da Petrobras, nós resolvemos fazer uma apresentação aqui, né, para colocar para vocês o que não querem que você saiba em relação à Petrobras, né, os interesses em relação aos lucros e resultados da Petrobras, o viés da mídia empresarial e a disparidade com a realidade e a perspectiva que a empresa tem. Vamos às manchetes de jornal, né, que nós vimos aí nesse período. Aqui, Petrobras registra lucro líquido de 124,6 bilhões de reais em 2023, redução de 33,8 na comparação com 2002, né? De acordo com a empresa, mesmo com a queda, o resultado foi o segundo melhor da sua história, né? Distribuição de dividendos aos acionistas pode chegar a 72,4 bilhões de reais. Aqui o lucro da Petrobras cai 33,8% em 2023 e dividendos despencam com 66%. PT criticava pagamentos. Aqui Petrobras perde 55,3 bilhões em valor de mercado após resultados de 2023. Desde a máxima histórica, a perda é de 93,1 bilhões, segundo levantamento de uma consultoria. Pagamento de dividendos pode chegar a 72,4 bilhões, né? Veio abaixo do esperado pelo mercado, pelos investidores. Então, o que a gente vê é que o centro está colocado aí, o interesse é sobre os dividendos da Petrobras, a magnitude desses dividendos e mais ainda sobre o dividendo extraordinário. Vamos aos resultados da Petrobras. Aqui, né, a gente apresenta os resultados da Petrobras, ela vai mostrando o lucro bruto, o lucro líquido e o lucro líquido recorrente, né? Então, o lucro bruto, ela indica que teve uma redução de 17%. O lucro líquido, né, nós vemos lá, que aqui está em dólar, né, o resultado dela em bilhão de dólares. Teve uma redução de 32% e não do 33,8% que está naquelas manchetes em reais, né, e é um resultado bastante robusto. E tem o lucro líquido recorrente, em que a redução foi um pouco menor do que esses 33 alardeado pela mídia, né? Que é o lucro líquido recorrente, foi de 22%. Isso é bastante explicável aí, tem até, do ponto de vista do lucro líquido, nós tivemos impairments aí de 14,91 bilhões de reais nesse ano, né? Que não são recorrentes de fato em cada resultado da Petrobras. Então tem aí esse impacto que aumenta e distorce, vamos dizer assim, o resultado de 2023 contra o lucro líquido. E por isso que a gente recorre ao lucro recorrente para ter uma base comparativa mais sólida, né? E a gente logo em seguida explica quais foram os impactos aí que reduziram os resultados da Petrobras, né? O próprio barril, né, caiu 18%, a taxa de câmbio 3%, e a diferença aí da rentabilidade do barril do diesel para a produção de diesel 23%. Então está bastante alinhado com a queda dos preços dos produtos que a Petrobras produz, o seu resultado, né? Aqui nós estamos vendo aqui os principais indicadores da Petrobras, né, e os resultados desse período, né? Então coloca aqui preços derivados, mercado interno, tem uma queda de 11,8%, né? Então ela praticou, e aí a gente compara aqui 2022 com 2023, um preço que foi reduzido em 17,6%. Então o mercado reclama da redução de preços no mercado interno, porque se tivesse mantido os preços, tinha mantido o resultado e os lucros, a lucratividade da Petrobras naqueles patamares anteriores. Mas com gasolina que no país estava a 7, 8 reais e nos lugares mais longínquos chegava a 10, 11 reais, né? E isso não deve ser a prática. Aqui diz, e diz da magnitude da redução dos preços para a nossa sociedade e para os negócios em geral do país. Aqui se compara a lucratividade da Petrobras com as demais petrolíferas e as grandes petrolíferas do mundo, né? E a Petrobras, comparativamente, está em linha, né, com a redução no lucro líquido
que a gente viu ali, e ainda se a gente colocar o lucro recorrente, a redução da Petrobras é menor ainda do que todas as outras. Isso diz da competitividade da Petrobras, né, e que o mercado, no momento que ataca a Petrobras querendo pagamento de dividendos, esconde esse tipo de informação, né, que é o 22% lá que a gente colocou. Aqui são os pagamentos em dividendos que a Petrobras fez no último período, né? 2020, 21, 22, 23, né? E são resultados, são pagamentos que superam o seu valor de mercado. Então a Petrobras, nesses últimos 4 anos, considerando 2023, né, está pagando mais do que um valor dela, 127,36% do seu valor total de mercado, né? Em dividendos é isso, tá certo? Sem contar a valorização das ações da Petrobras. E o mercado estava sendo cevado com essa taxa de dividendos muito alta, né? E estava viciado. E chegou um momento, houve essa limitação do pagamento agora de dezembro, né, para janeiro, e a gente viu a grita do mercado nesse sentido. Aqui já está o retorno total ao acionista, né, que vincula dividendos e valorização da ação na Bolsa de Valores. E a Petrobras, comparativamente às demais petroleiras, é que mais valorizou e deu resultado aos seus acionistas, né? Então, vamos dizer, tem uma pressão na Petrobras porque ela tem alimentado de resultados todo mundo que investe em petróleo e investe na Petrobras, né? Então, a ação da Petrobras, considerando o reinvestimento dos dividendos, a ação ON rendeu em 2023 89,1% e a PN preferencial 112,4%, né? Então, em um ano, né, é uma rentabilidade gigantesca. Isso aqui é para quem comprou Petrobras aos preços que estavam no ano de 2023. Aqui tem um estudo dos companheiros da EPET, pelo Felipe Coutinho, mostrando o histórico de pagamento de dividendos, o histórico de investimentos da Petrobras e o peso disso comparativo, né? E aqui a gente vê uma campanha de investimentos sólida, né, de 2005 e depois de 2006 em crescente, e aí depois de 2017, 2016, uma redução desses investimentos e um pagamento de dividendos bastante pesado, se iniciando timidamente em 2020 e 2021, 22, 23, com uma proporção gigantesca. A Petrobras foi a maior pagadora de dividendos, se não me engano, no ano passado, né? Ano retrasado, de 2022, né? E diz aí dessa desproporção dos pagamentos de dividendos em relação à necessidade dos investimentos da Petrobras, né? Isso aqui é bastante sintomático. A gente lá em 21 de 4 de 2006, a Petrobras anuncia que obteve a autossuficiência do país em produção de petróleo, né? Então tinha uma campanha de investimentos forte para isso, anterior a todo esse período de 2006, e depois, ainda em 2006, a gente tem a descoberta do pré-sal. Em julho tem uma afirmação disso, né? Julho de 2006, e aí a partir de 2007 a gente já vê um investimento crescente para que a gente tivesse a oportunidade da exploração do pré-sal no patamar que a gente tem agora e conquistou, e que dá toda a rentabilidade que a Petrobras tem nesse momento e que foi revertida em dividendos, né, com uma redução desproporcional dos investimentos, né? Então isso é bastante marcado no estudo que a EPET fez. É importante a gente ter claro que para o futuro a gente tem que manter uma taxa de futuro e o crescimento da Petrobras e o desenvolvimento do país, a gente tem que ter uma taxa de investimentos considerável também, diante da oportunidade que é da própria rentabilidade que a gente tem do próprio pré-sal. Aqui é aquele comparativo, né, mas de uma maneira mais técnica, mostrando o patamar da receita das grandes empresas de petróleo, o lucro líquido do período em 2023, né, e os dividendos pagos. E aqui você vê a proporção
entre dividendos pagos e investimento líquido, né? E mesmo com a grita que a gente viu, a Petrobras está pagando muito mais do que qualquer outra empresa, e ainda se vê aqui o quanto a Petrobras é efetiva e com uma receita bastante menor tem uma lucratividade em linha com as empresas internacionais, né? Ela é 1/3 do valor de receita dessas empresas, mas dá um lucro líquido no patamar delas, né? Por isso toda a cobiça que existe sobre a Petrobras agora, né? E a gente tem que ter claro sobre essa cobiça e o que significam todos esses números. Gente, aqui a gente apresenta as perspectivas da Petrobras a partir do que ela realizou nos últimos 12 meses, né? Considerando dezembro de 2022 a dezembro de 2023. Ela implantou 5 novos FPSOs em um ano, com uma capacidade de 630 mil barris de produção, né, para o próximo período. Isso diz muito do que a gente pode ter. E esse slide aqui já é para mostrar que aqueles 630 mil barris não tiveram todo o impacto durante o ano de 2023, né? Vê-se aí que a produção total operada teve um aumento de 6,2%, a produção total própria de 3,7%, e a produção no pré-sal, que é a marca desses FPSOs, né? O peso que eles têm, teve um aumento de 10%. E aqui é uma tradução da gravura anterior, né? Mostrando o total comercial, o total operado, né? Apontando os valores aí foram executados em 2023, naqueles volumes anteriores, a comparação entre o quarto trimestre de 2023 e 2022 e 2023 e 2022. E a gente vê que não tem uma diferença aí de 630 mil barris, né? Mais de 226 mil barris de óleo equivalente, né? Tendo aí, vamos dizer, o impacto de 36% dos 630 mil barris de produção de petróleo por dia que pode vir das 5 plataformas implementadas ao longo de 2023. Já aqui a gente vê a campanha de investimentos que a Petrobras já detém, né? O que foi realizado em 2023, o que vem a ser realizado em 2024, toda essa campanha. Então nós temos à frente 10 FPSOs adicionais, né, na campanha de 2024, 2028 e 10 já contratados, dos 14 que estavam colocados de 2023 programados. Então isso diz, vamos dizer assim, do potencial da Petrobras para o futuro, sem contar os investimentos que podem vir ser abertos na margem equatorial. Já quanto à contribuição da Petrobras ao país, né, nós vemos uma evolução muito forte nesse sentido desde 2013 e 2014. O patamar de contribuição da Petrobras em impostos, royalties, contribuições e participações, naquele período, rondava em torno de 100 bilhões por ano, né? E nós já vemos aqui nesses 2 últimos anos, passando, né, tendo uma evolução a um patamar de mais de 240 bilhões de reais. Isso diz muito dos resultados da Petrobras ao país. Mostram que o lucro líquido da Petrobras é a ponta do iceberg do quanto essa Petrobras é importante, essa empresa é importante para o desenvolvimento do país, né? Então nós estamos vendo aí o quão pode ser impactante no orçamento público os investimentos que nós temos que fazer na indústria de petróleo a partir da Petrobras. Aqui nós apresentamos, né, a cotação do petróleo WTI em 25/3 de 2024, estava na casa de $81, né? No dia de hoje, dia 1º de abril, está na casa dos 83. E aqui a gente apresenta o petróleo Brent, né? A cotação também, 25 de abril, estava na casa dos 85. E hoje, 1º de abril, está na casa dos $87 o barril. Então nós sabemos, vamos dizer, da valorização desse produto por causa da conjuntura internacional
e das tensões geopolíticas que nós estamos vendo. E aqui, gente, para concluir, a gente tem que entender qual que é o jogo. O jogo é pesado, é duro, né? Sabemos da cobiça e ela se concretiza materialmente na proporção de ações que o povo brasileiro detém, né? Em fevereiro de 2023, a participação societária de investidores brasileiros estava na casa de 17,01%. Isso passa em fevereiro de 2024 para 15,10%. O grupo de controle da União, de 36,61% em fevereiro de 2023, né? Passa em 2024, sobe um pouquinho para 36,95%. E quem cresce de maneira mais forte, de fato, é o grupo aí dos investidores não brasileiros, né? Que tem um crescimento mais consistente na sua participação, né? O percentual que sai de investidores brasileiros tem um peso bastante maior acrescentado em investidores não brasileiros. De uma proporção de 46,37%, se passa de fevereiro de 2023 para fevereiro de 2024, investidores não brasileiros passam a deter no capital da Petrobras, na participação societária da Petrobras, 47,95% das ações, né? Isso diz muito de que quem desdenha quer comprar, né? E todo o jogo de mercado, toda oscilação na bolsa, toda pressão sobre o governo brasileiro quanto ao pagamento de dividendos ou não, diz respeito a essas disputas que estão colocadas aqui sobre o controle para onde vai toda a lucratividade da Petrobras, né? E vamos dizer, existe uma disputa sobre isso e ela vai se concretizando e se consolidando no sentido de que o mercado internacional cada vez mais aumenta a sua parcela e seu peso na participação acionária da Petrobras. Isso se entende pelos todos os números que a gente colocou aqui, né? E nós temos que ter claro, a Petrobras tem que ser alavanca de desenvolvimento nacional e o próprio pré-sal, a produtividade do pré-sal, as reservas do pré-sal não são nem da Petrobras, nem de nenhuma outra empresa que explora o pré-sal, mas do país, né? E tem que trazer resultados ao país de conjunto, com investimentos ainda do ponto de vista do que significa ser uma Petrobras com maioria das ações de controle na mão do governo federal, né? Ser uma Petrobras estatal, pública, que desenvolva o país. E nós temos essa oportunidade ainda, né, de fazer isso com todo o peso da rentabilidade que o pré-sal traz aos resultados da Petrobras. E a gente viu em números, né, e nas perspectivas que a Petrobras detém agora, e pode aumentar esse potencial de resultados para o país e para os trabalhadores do país nesse próximo período, com investimentos mais fortes e ainda garantindo resultados bastante significativos diretamente aos orçamentos federal, estadual e municipal, como a gente viu, né? Então, é a partir de toda a competência desenvolvida, a partir do investimento público, do conhecimento do centro de pesquisas, de toda a capacidade de gestão e de negócios desenvolvida a partir de investimento público também, por parte da própria Petrobras, que a gente pode dar um resultado bastante diverso aos lucros e resultados que a Petrobras tem dado nesse último período, né? E fortalecer de fato o país nesses próximos períodos aí, para o desenvolvimento não daqueles que compraram as ações, né, mas para o desenvolvimento do país, assegurando crescimento, emprego e renda aos trabalhadores. Era isso.